같이 기도하시겠습니다. Vamos orar. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, que nos ama, mais uma vez te agradeço. 저희를 구원해 주시고 지금까지 인도해 주셔서 감사합니다. Senhor Deus, agradeço por ter nos conduzido até aqui e nos guiado. 오늘 또 한 해 마지막 주일입니다. E realmente nós estamos na última semana do ano. 올 한 해도 하나님께서 지켜주셨습니다. Realmente este ano o Senhor Deus nos protegeu. 하나님의 은혜로 올 한 해를 살 수 있었습니다. E através da graça do Senhor Deus nós podemos viver mais, conseguimos viver mais um ano. 모든 은혜에 감사드리옵나이다. Realmente eu agradeço pela toda essa sua graça. 이제 시작되는 새로운 한 해도 2020년 한 해도 주님께서 인도하여 주시옵소서. Que este novo ano de 2020 que o Senhor Deus também possa conduzir. 올해보다 내년에는 더욱 하나님 앞에 더욱 힘있게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Que para o ano que vem nós possamos viver mais fortemente diante do Senhor Deus. 오늘 말씀을 또 통해서 저희의 마음을 새롭게 하게 해주시고 또 새로운 마음을 갖게 해주시옵소서. E através da palavra de hoje que nós possamos ter uma nova esperança dentro de nós e novo coração. 오늘 함께하지 못한 형제 자매들 어디에 있든지 주님 지켜주시옵소서. E todos os irmãos que não puderam vir hoje, Senhor Deus possa proteger aonde que eles estejam. 오늘 또 저희에게 필요한 말씀과 은혜를 더해 주시기를 원합니다. Que o Senhor Deus possa permitir a palavra necessária e a sua graça também. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. João capítulo 10, João capítulo 10, versículo 1 até versículo 9. Versículo 1 até versículo 9. João capítulo 10, versículo 1 até 9. 한 절 읽고 또 한 절 읽으시고 이렇게 번갈아 가면서 1절부터 9절까지 읽겠습니다. Então vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Eu irei ler um versículo, depois vocês irão ler outro versículo, e assim em diante. Eu irei ler. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes disse. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salva-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. 이 요한복음을 계속 공부하고 있습니다. Então nós continuamente daremos continuidade no estudo das palavras de João. 계속 말씀드리지만 요한복음은 예수 그리스도에 대해서 가장 자세하게 또 깊이 있게 설명해 주고 있습니다. E continuamente dizendo para vocês, o livro de João ele detalha sobre a vida de Senhor Jesus Cristo mais profundamente do que todos os outros livros. 예수님이 바로 우리의 구원자이시고 하나님의 아들이심을 계속 말씀해 주고 있습니다. Porque ele continuamente fala que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador e Filho de Deus. 오늘 이 요한복음 10장은 아주 중요한 성경입니다. E a palavra de João capítulo 10 é uma palavra muito importante. 예수님을 통과하는 것이 구원이라는 것을 말씀하고 있습니다. Aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo que precisa passar pelo Senhor Jesus Cristo porque isso é a salvação. 예수님이 구원의 문이라고 말씀하십니다. Aqui fala que o Senhor Jesus Cristo é a porta da salvação. 그래서 구원의 문이신 예수님을 통과해야만 예수님의 그
양이 되고 예수님이 나의 목자가 되는 겁니다. Então, quando vocês passarem pela porta de Senhor Jesus Cristo, vocês podem se tornar a ovelha de Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo pode nos tornar o pastor de ovelhas. 근데 많은 기독교인들 중에는 예수님이라는 문을 통과하지 않고 그 우리에 들어온 사람들이 있다라는 거예요. Mas aqui Senhor Jesus Cristo fala que tem vários religiosos que entraram dentro dessa cerca, dentro dessa porta, entrar dentro dessa cerca sem ter passado pela essa porta. 그런 사람들은 8절에 다 절도고 강도다 그랬습니다. E essas pessoas, o Senhor Jesus Cristo fala no versículo 8 que são ladrões e salteadores. 그래서 오늘 이 구원의 문이시고 목자이신 예수님에 대해서 좀 생각해 보겠습니다. Então nós iremos pensar um pouco sobre o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso pastor e também o nosso salvador. 거기 7절에 우리 7절 같이 읽겠습니다. Vamos ler o versículo 7 todos juntos. 1, 2. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. 여기 예수님이 양의 문이다 그랬습니다. Aqui fala que o Senhor Jesus Cristo é a porta das ovelhas. 그 예수님을 통과해야만 우리 안으로 들어갈 수도 있고 나올 수도 있는 거예요. Então, precisa passar pelo Senhor Jesus Cristo para entrar dentro desse grupo ou sair desse grupo. 그래서 그 양의 문이신 예수님 속을 들어가서 통과해야만 이제 그게 구원이 되는 겁니다. Então, precisa entrar pela porta que é Senhor Jesus Cristo para nós recebermos a salvação. Isso é a salvação. 그래서 우리가 이 문을 통과한다는 건 십자가에서 내 죄를 다 용서하셨다는 것, 다 갚으셨다는 것을 내가 믿을 때 그 순간 우리가 문을 통과하는 게 되는 겁니다. Então, nós passarmos a porta de Senhor Jesus Cristo significa que quando que nós acreditamos que Senhor Jesus Cristo nos salvou, assim nós passamos pela essa porta. 거기 9절도 우리 같이 한번 읽겠습니다. Versículo 9 também iremos ler todos juntos. 1, 2. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. 예수님이라는 문을 통과할 때 구원을 얻는 거예요. Então, quando passar pela porta que chama Jesus Cristo, nós conseguimos a salvação. 그리고 한 번 통과하고 끝나는 것이 아니라 그 다음부터는 계속 예수님이라는 문을 통과하면서 들어가며 나오면서 양식을 얻는다 그랬습니다. E agora não só entramos e acaba por aí. Nós podemos entrar e sair e utilizamos continuamente essa porta para nós acharmos a pastagem, que é a nossa comida. 그래서 이 예수님 말고는 그 안에 구원의 문이 없는 거예요. Por isso, não existe no Senhor Jesus Cristo, não existe nessa porta de Senhor Jesus Cristo, não existe também a salvação. 다른 문은 없습니다. Não existe outra porta. 이 브라질에 오니까 이렇게 성경 관련된 걸 이렇게 많이 적어가지고 이렇게 붙여놓은 걸 많이 봤어요. Quando eu vim para o Brasil, eu vi várias mensagens que as pessoas escrevem da Bíblia e colam em vários lugares. 제가 유럽에도 가봤는데 그렇게 많이 써놓은 걸 본 적이 없어요. Eu também já fui para a Europa, mas na Europa não escrevem tantas palavras assim quanto o Brasil. 그러니까 브라질이 이게 하나님께 대한 마음이 진짜 강한 나라예요. 있는 Então, o 게. Brasil ele realmente tem um coração muito forte pelo Senhor Deus. 그러니까 여기 전봇대 같은 데도 보면 Jesus é único caminho 이렇게 써 있잖아요. Então, quando nós olhamos nesses postes da rua, sempre está escrito Jesus é o único caminho. único caminho. 그리고 자동차에도 Deus é fiel 이런 거 써 있잖아요. No carro também eles colocam Deus é fiel. 근데 그게 진짜 여러 군데 이렇게 많이 써 있는 걸 봤습니다. Então eu vi em vários lugares que as pessoas gostam de escrever essas mensagens. 야, 이거 보면서 이 브라질 사람들 마음 속에 하나님을 이렇게 믿는 마음이 틀림없이 있다는 걸 알 수 있어요. E ao ver essas mensagens eu consegui entender que realmente os brasileiros eles têm um coração muito de receber e servir a Deus. 정말 예수님은 유일한 길이고 문입니다. Então realmente o Senhor Jesus Cristo ele é o verdadeiro caminho e a porta. 천국으로 가는 유일한 길이 예수님인 거예요. Então o único caminho para você entrar no reino dos céus é através de Senhor Jesus Cristo. 하나님께로 가는 유일한 문이 예수님인 거예요. Então o único caminho para entrar para o Senhor Deus para entrar dentro do Senhor Deus é através de Senhor Jesus Cristo. 여기 책갈피 해두시고 카피툴로 14
João capítulo 14, Quero que vocês possam marcar essa página e ir para o capítulo 14. versículo 6. 14, versículo 6. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 예수님께서 내가 곧 길이고 진리고 생명이다 그랬습니다. Aqui o Senhor Jesus Cristo ele fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 예수님을 통과하지 않고는 하나님 아버지께로 갈 수가 없는 거예요. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 오직 예수님만이 길인 겁니다. Então, 예수님. apenas o Senhor Jesus Cristo é o caminho. 예수님이라는 문을 통과해야만 들어갈 수 있는 거예요. Consegue alcançar o Senhor Deus quando passa pela porta de Senhor Jesus Cristo. 그 사도행전 4장에 보면 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없다 E no 그랬습니다. Atos capítulo 4 ele fala que nenhum ou por outro nome consegue receber a salvação. 구원을 얻을 수 있는 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없다라고 E também 말씀하셨어요. fala que não permitiu nenhum outro nome debaixo da terra para receber a salvação. 그래서 예수님만이 구원의 문이기 때문에 그 예수님의 문을 구원의 문을 좁은 문이라 그래요. 좁은 Por isso, já que o Senhor Jesus Cristo ele é o único caminho para recebermos a salvação, nós chamamos esse caminho de caminho estreito. Mateus capítulo 7 versículo 3. Capítulo 7 versículo 13. 13. Mateus capítulo 7, versículo 13. 13, 14. 누가 한번 읽어주세요. Alguém poderia ler, por favor? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que 여기 예수님께서 좁은 문으로 들어가라 그랬습니다. Aqui o Senhor Jesus Cristo fala: entrai pela porta estreita. 이 좁은 문이 바로 예수님이에요. 예수님. Então, essa porta estreita, ele é o Senhor Jesus Cristo. 그 좁은 문이 영원한 생명을 얻는 문입니다. Essa porta estreita é o único caminho para conseguir a vida eterna. 근데 이 좁은 문이 있는 반면에 또 멸망으로 인도하는 넓은 문이 있는 거예요. Porque se tem a porta estreita, também existe a porta que é larga. 이 넓은 문이기 때문에 거기로 가는 사람들이 많아요. Então, já que existe uma porta larga, significa que existem muitas pessoas que andam pela essa porta e esse caminho. 근데 영생을 얻는 문은 좁고 길이 좁고 문이 좁기 때문에 거기로 들어가는 사람이 적다 그랬어요. E aqui ele fala, porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos as que a encontrem. 그러니까 교회 다니는 사람은 많습니다. Realmente existem muitas pessoas que frequentam a igreja. 지금 전 세계 70억 인구 중에 하나님을 믿고 예수님을 믿는다고 하는 사람들이 절반이 넘어요. 전 세계 인구에. Realmente no mundo todo existem 7 bilhões de pessoas e a metade delas eles falam que acreditam em Senhor Deus. 브라질 2억이라는 인구 중에요. 거의 대부분 90% 이상이 하나님을 믿고 예수님을 믿는다고 E 말합니다. 200 milhões de pessoas que são do Brasil, os brasileiros, quase 90% eles falam que acreditam em Senhor Deus e acreditam em Senhor Jesus Cristo. 그 많은 사람들이 다 천국에 갈 수 있다면 얼마나 좋겠어요. Então, como seria bom se todas essas pessoas que acreditam em Senhor Deus pudessem entrar no reino dos céus? 그런데 그 좁은 문으로 들어가는 게 아니기 이 넓은 문으로 들어가는 거예요. 정말. Mas infelizmente eles não estão entrando pela porta estreita, mas pela porta larga. 왜냐하면 그쪽으로 많은 사람들이 가는 거예요. Porque muitas pessoas andam pela essa porta larga. 그래서 여기 22절에 보면 22절에 예수님의 이름으로 선지자 노릇도 하고 귀신도 쫓아내고 많은 권능도 행했다고 말합니다. Aqui no 22절. versículo 22 fala que muitas pessoas eles profetizaram em nome do Senhor Deus, expulsaram o demônio e fizeram muitos milagres, maravilhas. 예수님의 이름으로 목사도 하고 전도사도 하고 뭐 장로도 하고 뭐 귀신도 쫓아내고 많은 능력을 행하는 거예요. Então, através do nome do Senhor Jesus Cristo, eles se tornaram pastores, evangelistas, anciões e também expulsaram demônios. 병도 고치고. Eles curaram até doentes. 지금 브라질에도 그런 일을 하는 교회들이 많이 있잖아요. Na igreja de hoje em dia também no Brasil tem várias pessoas que fazem esse tipo de trabalho. 그런데 예수님이 놀라운 말씀을 하십니다. Mas o Senhor Jesus Cristo ele fala uma palavra muito surpreendente. 자, 23절 한번 읽어주세요. Versículo 23 eu irei ler.
E então lhe direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 내가 너희를 도무지 알지 못한다 그랬어요. Aqui fala, nunca vos conheci. 아니 예수님의 이름으로 그렇게 많은 일을 하는데 예수님이 왜 모른다고 할까요? Então, através do nome do Senhor Jesus Cristo, eles fizeram várias obras, mas por que o Senhor Jesus Cristo não reconhece a vida deles? 좁은 문을 통과하지 않았기 때문에 Porque 그래요. eles não passaram pela porta estreita. 예수님을 통해서 구원받은 적이 없는 거예요. São pessoas que não receberam a salvação através de Senhor Jesus Cristo. 담을 넘어온 겁니다. Eles apenas passaram a cerca. 아까 예수님이 담을 넘은 자는 절도며 강도라 그랬어요. O Senhor Jesus Cristo ele fala que aqueles que pulam a cerca são as pessoas que são ladrões e salteadores. 이건 아주 중요한 문제입니다. Isso é um problema muito sério. 예수님이라는 좁은 문을 우리는 통과해야만 되는 거예요. Então nós necessariamente precisamos passar pela essa porta estreita que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. 그래서 이 좁은 문을 통과한다는 건 십자가에서 예수님이 나를 위해서 이루신 그 일을 내가 믿는 겁니다. Então você realmente passar pela essa porta estreita significa que você está acreditando que o Senhor Jesus Cristo realizou todo o seu trabalho na cruz. 그래서 예수님이라는 문 속에 내가 딱 들어가는 거예요. Então assim eu consigo passar pela essa porta estreita que é o Senhor Jesus Cristo. 그러면 이제 예수님이 나를 아셔요. Então assim o Senhor Jesus Cristo agora me conhece. 예수님의 자녀가 되는 E 겁니다. agora eu me torno filho do Senhor Jesus Cristo. 여러분 이 교회당에 들어올 때 아는 사람들은 이 문을 통해서 이렇게 들어오잖아요. Então, aqui dentro da igreja, quando as pessoas conhecem a igreja, eles entram pela porta da igreja, não é? 이게 제가 이렇게 목사실에 앉아 있으면요 무슨 이제 막 개가 짖든지 무슨 소리가 들려요. E 이제. quando eu estou no meu escritório, eu consigo ouvir quando o cachorro late ou alguém está mexendo na porta. 집에 있을 때는 띵동 벨소리가 E 들립니다. quando eu estou em casa, alguém aperta em campainha. 그럼 제가 이렇게 보고 누군지 확인하고 이렇게 우리 교회 성도면 문을 열어줍니다. E eu olho, verifico se for um membro da nossa igreja, eu abro o portão para eles. 아는 사람은 열어주는 거예요. Então, para as pessoas que eu conheço, eu abro o portão. 근데 문을 안 통하고 담을 넘어오는 사람은 누굴까요? Mas e as pessoas que pulam a cerca, pulam o muro da igreja? 그럼 분명히 도둑이에요. Então, ele certeza é um ladrão, não é? 도둑이나 강도입니다. Ou é ladrão ou é salteador. 며칠 전 밤에요. 한 12시쯤에 또 띵동 소리가 들리더라고. Alguns dias atrás, meia-noite, alguém apertou a campainha da igreja. 밤에 자려고 누워 있는데. E eu estava deitado querendo dormir. 그래가지고 이 집에 이렇게 모니터가 있거든요. 카메라 모니터가. E na minha casa eu tenho um monitor que filma todos os lugares da igreja. 여기 딱 봤더니 머리가 긴 남자인데 처음 보는 남자예요. E era um homem que tinha um cabelo longo assim, e era a primeira vez que eu tinha visto ele. 문 열어줬을까요? 안 열어줬을까요? Será que eu abri a porta para ele ou não? 열어주면 안 되죠. Não, 밤에. não pode abrir à noite, não é? 그래서 그냥 가만히 내버려뒀더니요. 몇 번 더 누르더니 딴 데로 갔어요. 이렇게. E eu fiquei quieto, né? E ele apertou mais algumas vezes, depois ele foi embora. 그래서 문을 통과해서 들어오는 사람이 아는 사람인 거예요. 이렇게 아는 거예요. Então, quando as pessoas eles passam pela essa porta da igreja, significa que eu conheço essa pessoa. 그러니까 담 넘어오는 사람은 그 집주인이랑 모르는 거예요. Então, as pessoas que pulam o muro da igreja significa que ele não conhece essa pessoa, não é? 천국도 그렇다는 거예요. 천국. O reino dos céus também é a mesma coisa. 이 예수님이라는 문을 통과한 사람만 예수님이 그 사람을 알아요. Então, as pessoas que passaram pela essa porta que chama Jesus Cristo, o Senhor Deus reconhece a vida delas. 지금은 다 그냥 교회 다니고 이렇게 하나님 믿고 하면 다 하나님이 아신다고 우리는 생각을 합니다. Então, nós achamos que muitas pessoas aqui eles estão frequentando a igreja e eles acham que conhecem o Senhor Deus. 하지만 나중에 하나님이 알곡과 쭉정이를 가르시는 것처럼 다 나누시는 거예요. Depois o Senhor Deus, como futuramente ele vai separar o de trigo e o joio. 생명이 있는 사람과 생명이 없는 사람을 나누셔야 O 하나님. Senhor Deus ele vai separar as pessoas que têm vida e as pessoas que não têm vida. 그 양과 염소를 나누신다 그랬어요. Senhor Deus ele disse que vai separar as ovelhas e os bodes. 그 다 나누십니다. Então o Senhor Deus ele separa todos. 나중에 예수님이 그런 일을 다 하실 거예요. Então nosso Senhor Jesus Cristo ele vai fazer todo esse tipo de trabalho. 그래서 우리가 이렇게 전도 집회를 할 때요. 복음을 들려주잖아요. 복음을. Então quando nós temos o trabalho do seminário bíblico, nós estamos pregando o evangelho para eles, não é? 그 복음이 바로
그 문을 열어주는 열쇠가 되는 Então 겁니다. essa pregação do evangelho, ele se torna uma chave para abrir essa porta de Senhor Jesus Cristo. 그래서 많은 사람들이 이렇게 말씀을 듣다가 그 복음을 듣고 그 예수님이라는 문을 통과할 수 있게 되는 거예요. Então muitas pessoas estão sentadas ouvindo a palavra através da palavra do evangelho e assim eles conseguem passar pela essa porta 거기를 딱 de Cristo. 통과하면 이제 예수님은 나의 목자가 되십니다. Então quando eles passam pela essa porta que é Jesus Cristo, assim Senhor Jesus Cristo ele torna o nosso pastor. 우리는 예수님의 양이 E 돼요. agora nós nos tornamos a ovelha de Cristo. 여러분 양과 목자 아시죠? Vocês sabem o pastor e as ovelhas, não é? 그 양은 혼자서는 결코 살아갈 수가 없어요. A ovelha ela nunca consegue viver sozinha. 여러분 개는 혼자 밖에 놔둬도 잘 삽니다. O cachorro, se você deixar ele solto na rua, ele vive muito bem sozinho. 이 교회 주변에요 한 4-5마리 개가 막 돌아다니는 개들이 있어요. Aqui perto da igreja tem 4 ou 5 cachorros que vivem sozinhos, vivem andando aqui. 밤에 무슨 소리가 들려서 이렇게 보면요 4-5마리가 막 여기 돌아다니고 있어요 이렇게. E quando a noite faz um som de latido, eu olho, tem 4 ou 5 cachorros andando à noite aqui, para lá e para cá. 그냥 돌봐주는 목자가 없어도요 아무거나 주워 먹고 막 먹고 잘 살아갑니다. Então não precisa ninguém cuidar deles, porque eles conseguem comer bem, eles vivem muito bem sozinhos. 근데 양은 버리면 죽어요. Mas a ovelha, se você abandona ela, ela morre. 목자를 떠나는 순간 그 양은 얼마 못 살고 바로 죽습니다. A ovelha, quando ela parte do pastor de ovelhas, ela não consegue viver mais do que alguns dias. 항상 모든 걸 목자가 다 돌봐줘야 되는 Então 거예요. o pastor de ovelha precisa cuidar dessa ovelha. 그 몽골에 양을 많이 키워요. Na Mongólia, eles criam bastante ovelhas. 제가 몽골 갔을 때 양고기를 먹었어요. E 양고기. quando eu fui para a Mongólia, eu experimentei carne de ovelha. 근데 그 목자가 이제 양을 거기서 바로 잡아가지고 그 요리를 해줬거든요. E quando ele fez esse prato com a carne de ovelha, na mesma hora ele matou a ovelha e fez para mim. 근데 이 목자가 이 양들 무리 속에서 이렇게 양이 그 양들 속에서 이렇게 막 제일 즐겁게 놀았어요. Então as ovelhas, elas dentro do grupo de ovelhas, elas estavam brincando muito bem entre elas. 근데 거기서 딱 들어다가 목자 없는 곳에 딱 갖다 놓으니까요. 양이 딱 주저앉고 움직이지 않습니다. E quando o pastor de ovelha ele pegou a ovelha e uma ovelha e levou para um tal lugar e deixou ela sem o pastor, a ovelha ela sentou e ela parou de se mexer. 엄청 잘 즐겁게 뛰어놀던 그 양이요. 다른 곳으로 목자 없는 곳으로 딱 옮겨 놓으니까 딱 주저앉아서 움직이지도 않고 걷지도 않아요. Então essa ovelha ela estava brincando muito bem, passeando no pasto, mas quando ela foi levada para um lugar onde não tinha pastor, ela sentou e ficou parada. 왜 그럴까요? Por quê? 양은 목자가 없는 곳으로 딱 가는 순간 아, 나는 이제 죽었다라고 딱 생각을 하는 거예요. Porque a ovelha ela já pensa, quando ela vai para um lugar onde está sem o pastor, ela pensa, eu vou morrer agora. 하나님이 특별히 양을 그렇게 만드셨습니다. Então, o Senhor Deus ele criou a ovelha dessa forma. 그 양은 구원받은 이런 성도들을 보여주는 거예요. Então, a ovelha é uma sombra dos cristãos. 여러분 우리는 목자 대신 예수님의 돌보심을 통해서만 살아갈 수 있죠. Então, nós realmente precisamos ser cuidados através de Senhor Jesus Cristo, como essas ovelhas são cuidadas pelo pastor. 예수님이 말씀하십니다. 나는 선한 목자라. Porque o Senhor Jesus Cristo ele fala que eu sou o bom pastor. 너희는 나의 양이다 그랬어요. E fala que vós sois as minhas ovelhas. 목자는 선한 목자. 예수님은 우리의 선한 목자이기 때문에 우리를 위해서 목숨을 버리셔요. Então, o Senhor Jesus Cristo ele é um bom pastor, por isso que ele permitiu a sua vida por nós. 우리의 모든 걸 예수님은 책임져 주십니다. Então, o Senhor Jesus Cristo ele se responsabilizou de todas as coisas por nós. 시편 78편. Vamos procurar Salmos 78. (78편) 52절입니다. 78, 52. É 78, versículo 52. Salmos capítulo 78, versículo 52. 시편 2. Versículo 52, vamos ler todos juntos. 1, 2. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou como rebanho. 여기 백성을
양같이 인도하여 내셨다 그랬습니다. Aqui fala que o Senhor fez com que o seu povo saísse como ovelha e os guiou. 이스라엘 백성을 40년 동안 광야에서 하나님이 잘 돌보셨잖아요. Então o Senhor Deus ele cuidou do povo de Israel durante 40 anos no deserto, não é? 낮에는 햇볕이 너무나 뜨거우니까 구름으로 다 가려주셨어요. De dia o sol era tão forte que o Senhor Deus ele cobriu o sol através das nuvens. 여러분 사막에는 이런 나무 그늘이 없기 때문에 구름으로 가려주지 않으면 그들이 다 죽습니다. Então realmente no deserto não tem árvore para descansar ou para ter sombra. Então se no Senhor Deus não tivesse colocado as nuvens, todo mundo iria morrer de calor. 그리고 밤에는 너무나 사막이기 때문에 너무나 춥기 때문에 불기둥으로 따뜻하게 보호하셨어요. E no deserto de noite é tão frio que o Senhor Deus ele fez uma coluna de fogo para proteger e aquecer eles. 그리고 고기가 먹고 싶다고 하면 그 예수님, 그 하나님께서 그 뭐죠? 광야에서 고기를 먹이셨습니다. 고기를. E Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus quando eles queriam comer carne, o Senhor Deus ele permitiu carne no deserto para 그리고 eles. 목마르다고 하면 바위를 쳐가지고 거기서 물을 내셨어요. E também quando eles queriam água no deserto, o Senhor Deus permitiu a água das rochas. 매일매일 아침에는 만나를 E 내려주셨어요. todo de manhã ele, Senhor Deus permitiu maná para eles. 그러니까 먹이시고 돌보시고 보호하시고 40년 동안 그렇게 하셨잖아요. Então o Senhor Deus alimentou, protegeu, guiou eles durante 40 anos. 53절 보십시오. 53절. Vamos ver versículo 53. 저희를 안전히 인도하셨다 그랬어요. Aqui fala: "E os guiou com segurança, 저희에게는 두려움이 없다. e não temeram." 이거는 우리 시대의 교회를 예수님께서 이렇게 인도하실 걸 보여주시는 거예요. Isso é Senhor Deus está mostrando que Senhor Jesus Cristo irá conduzir a nossa igreja no tempo de hoje. 여러분 하나님이 우리의 목자가 되십니다. Realmente nosso Senhor Deus é o nosso pastor. 우리의 필요한 모든 것을 하나님께서 제공해 주셔요. Então todas as coisas que nós precisamos, Senhor Deus ele nos permite. 도와주십니다. Ele realmente nos ajuda. 우리가 간절히 하나님의 은혜를 구하면서 살아가면요 필요한 모든 것을 채워 주셔요. Então quando nós estamos vivendo nas nossas vidas pedindo para Senhor Deus com grande clamor, Senhor Deus nos permite as coisas. 정말 그렇습니다. É verdade. 그래서 우리는 예수님이 나의 목자라는 걸 분명히 알고 믿어야 돼요. Então realmente nós precisamos viver acreditando que Senhor Deus é o nosso pastor. 내가 예수님을 사랑하고 내가 예수님을 섬기면 예수님이 나의 모든 걸 채워 주실 겁니다. Então quando eu amo o meu pastor e eu sirvo o meu pastor, Senhor Deus ele consegue nos permitir todas as coisas para nós. Salmos, capítulo 23. Vamos ver Salmos capítulo 23. 잘 아시는 성경이죠. É a palavra que vocês conhecem bem. 1절, 2절을 누가 한번 읽어 주세요. Versículo 1 e 2, alguém poderia ler? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fez em verdes pastos, 23절. guia-me mansamente a águas tranquilas. 여기 여호와는 나의 목자시다 그랬습니다. Aqui fala que o Senhor é o meu pastor. 부족함이 없을 것이다. Fala, nada me faltará. 여러분 정말 그렇습니다. É verdade. 그 예수님께서 하나님께서 나를 푸른 초장에 눕게 하십니다. Então aqui Senhor Deus ele me faz descansar nos pastos verdes. 그리고 거기서 쉬게 하셔요. E assim eu faço para ter descanso. 그리고 거기 물도 있죠. E lá tem águas. 그러니까 여러분 이 그림을 한번 생각해 보세요. Então agora vocês precisam imaginar na cabeça de vocês. 푸른 초장이 이렇게 있습니다. Vamos pensar que tem um pasto bem verde. 거기 양이 있어요. E lá tem 양떼가. várias ovelhas. 그리고 목자가 딱 지켜주고 E 있습니다. assim o pastor ele está protegendo essas ovelhas. 그리고 거기 물도 있어요. E lá também tem água. 풀도 많이 있죠. E lá também tem várias comidas de planta. 너무나 안전하고 부족함이 없는 편안한 상태입니다. Então realmente é tranquilo, não tem nem é um lugar bem protegido e tranquilo. 양은 아무것도 염려할 필요가 없어요. Então as ovelhas elas não precisam se preocupar mais. 아무것도 걱정할 필요 Não 없습니다. tem nada mais para eles se preocuparem. 여호와가 나의 목자가 되시는 거예요. Porque nosso Senhor Deus, ele nos torna o nosso pastor. 다윗이요. 이 양치는 목자였잖아요. Realmente Davi, ele era pastor de ovelhas. 근데 밤에 늑대나 사자가 이렇게 양을 먹으려고 왔어요. E de noite vieram lobos e leões para tentar devorar as ovelhas. 그 다윗이 어떻게 했는지 아시죠? E você sabe o que Davi fez? 어떻게 했습니까? O que o Davi fez?
양을 버리고 도망갔나요? Será que ele abandonou as ovelhas e saiu correndo? 야, 나 살아야겠다. 양 버리고 도망갔어요? Será que, eu preciso viver e saiu correndo, deixou as ovelhas? 그렇게 안 했습니다. Ele não fez isso. 이 지팡이를 들고 물맷돌을 들고 사자와 늑대와 싸웠습니다. Ele tomou o seu cajado e foi brigar contra o leão e contra os lobos. 심지어는 사자의 입에서 그 양 새끼를 빼냈다 그랬어요. E na Bíblia fala que ele também conseguiu tirar uma ovelha da boca do leão. 사자가 양을 물고 가는데 끝까지 쫓아가 가지고요. 그 양을 빼내왔다 O 그랬어요. leão ele mordeu a ovelha e estava levando para para sua casa e o Davi foi e tirou a ovelha da boca do leão. 그렇게 했다는 건 자기 목숨을 양을 위해서 자기 목숨을 건 겁니다. Então ele ter feito isso significa que realmente Davi ele sacrificou a sua vida pela ovelha. 여러분 그 다윗은 예수님의 그림자예요. Então esse Davi ele é a sombra de Senhor Jesus Cristo. 우리 예수님께서 우리를 그렇게 지켜주셔요. Nosso Senhor Jesus Cristo ele nos protege da mesma forma. 나는 양을 위해서 내 목숨을 버린다 그랬습니다. Senhor Jesus Cristo fala que ele realmente abandona a sua ele sacrifica a sua vida por causa de uma ovelha. 자, 다시 본문 요한복음 10장입니다. Vamos procurar novamente a palavra que nós lemos, João capítulo 10, 14절 15절. versículo 14 e 15. 요한복음 10장 14절 15절을 또 같이 읽겠습니다. João capítulo 10, versículo 14 e 15, nós iremos ler todos juntos. dois. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. 예수님은 선한 목자셔요. Senhor Jesus Cristo ele é o bom pastor. 그래서 예수님이 양을 알고 양도 진짜 예수님의 양이 된 사람은 예수님을 압니다. E assim, Senhor Jesus Cristo ele conhece as ovelhas, e as pessoas que tornaram verdadeiras ovelhas de Cristo também conhecem a Cristo. 그래서 15절에 나는 양을 위하여 목숨을 버린다 그랬어요. E aqui no versículo 15 fala que Senhor Jesus Cristo ele dá a sua vida pelas ovelhas. 다윗이 양을 지키기 위해서 자기 목숨을 거는 것처럼요. 예수님은 우리를 구원하시기 위해서 목숨을 버렸어요. Então Davi também, para proteger as suas ovelhas, ele sacrificou a sua vida. O Senhor Jesus Cristo também está sacrificando a sua vida por nós. 여러분, 자기 목숨을 버리고 우리를 산 거예요. Então realmente ele sacrificou a sua vida e nos comprou. 목숨보다 더 귀한 게 바로 우리인데 우리를 버리시겠어요? Então, já que o Senhor Jesus Cristo ele deu a sua vida por nós, será que ele vai abandonar a nossa vida? 예수님이 우리를 버리실까요? 안 버리실까요? Será que o Senhor Jesus Cristo vai abandonar a nossa vida ou não? 절대 버릴 수 없어요. Não tem como ele abandonar. 예수님의 목숨을 버리고 우리를 사신 거예요. Porque o Senhor Jesus Cristo ele nos comprou sacrificando a sua vida, dando a sua vida. 결코 우리를 잃어버리지 않습니다. Ele nunca vai abandonar a nossa vida. 가장 귀한 보석처럼 챙기는 거예요. Ele realmente protege a nossa vida como um grande tesouro. 여러분, 그래서 구원받은 사람도 죄 지으면 다시 지옥 갈 수 있다, 버려질 수 있다, 그런 교리는 완전히 잘못된 겁니다. Então por isso realmente essa doutrina que as pessoas falam que se o cristão ele peca ele pode entrar no inferno, realmente essa doutrina está completamente errada. Versículo 28. Vamos ver versículo 28. 내가 저에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 않을 것이다 그랬어요. Aqui fala: e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. 또 저희를 구원받은 사람들을 예수님의 손에서 빼앗을 자가 없다 그랬습니다. E os salvos ninguém as arrebatará da minha mão. 29절에 아무도 아버지 손에서 빼앗을 수 없다 그랬습니다. Aqui no versículo 29 fala que ninguém pode arrebatar a mão de meu pai. 목숨을 버려서 우리를 사신 거예요. Então o Senhor Jesus Cristo ele sacrificou a sua vida para nos comprar. 그리고 또 하나 중요한 게 있습니다. Ele também tem uma coisa muito importante também. 목자는 양들을 알까요, 모를까요? E o pastor de ovelhas, será que ele conhece as suas ovelhas ou não? 압니까, 모릅니까? Será que conhece ou não conhece? 알아요. Ele conhece. 거기 14절입니다. Versículo 14. 거기에 내가 내 양을 안다 그랬습니다. Aqui fala: e conheço as minhas ovelhas. 그리고 양도 예수님을 알아요. E das minhas sou conhecido. As ovelhas também conhecem a Cristo. 구원받은 사람은 예수님을 압니다. Então as pessoas que receberam a salvação, eles conhecem o Senhor Jesus Cristo.
예수님도 구원받은 사람을 E 알아요. também o Senhor Jesus Cristo, ele conhece as pessoas que receberam a salvação. 그리고 구원받은 사람은 이게 예수님의 음성인지 아닌지를 구별할 수 있어요. E os salvos também conseguem distinguir se essa voz é de Cristo ou não é de Cristo. 자, 거기 10장 Capítulo 10, 3절입니다. versículo 3. 3절 4절을 같이 또 읽겠습니다. Versículo 3 e 4, vamos ler novamente, todos juntos. 1, 2, A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. 여기 보면 양은 그의 음성, 목자의 음성을 듣습니다. Então aqui nós podemos ver que as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor. 그리고 목자가 예수님이 자기 양의 이름을 각각 부른다고 했어요. E aqui 각각. fala que o pastor de ovelha, ele chama pelo nome as suas ovelhas. 각각이란 말이 있나요, 여기도? 각각 아니고 근데 이름으로 다 부른다고. 양 한 마리 한 마리의 이름을 아시는 거예요. Então ele conhece o nome de cada ovelha. 이렇게 양 뭐 50마리 있구나. 그냥 숫자가 아닙니다. Não é número. Ah, tem 50 ovelhas aqui. 그냥 하나 둘셋 넷, 50, 다 있네. 이렇게 안 O 세셔요. Senhor Jesus Cristo, ele não conta. Ah, tem uns 50 ovelhas, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 50. Ah, tem 50 ovelhas aqui. 왜냐하면 이 양이 자기 양이기 때문에 다른 집 양들하고 딱 구별할 수가 있어요. Então, já que as ovelhas é dele, ele precisa distinguir com as ovelhas de outros pastores. 그래서 목자는요, 딱 보면 한 마리 한 마리 다 이름을 불러주시는 Por 거예요. isso, o pastor de ovelhas, geralmente, eles colocam o nome para todas as ovelhas. 양 한 마리 한 마리의 이름을 아시는 거예요. Então, nosso Senhor Deus também sabe o nome de cada ovelha. 그건 예수님이 구원받은 한 사람 한 사람을 아신다는 걸 말합니다. Isso significa que o Senhor Jesus Cristo realmente ele sabe quem o salvou, nome por nome. 예수님이 내 이름을 아실까요, 모르실까요? Será que o Senhor Jesus Cristo ele sabe meu nome ou não? 여러분, 우리 각자 이름을 예수님이 다 아셔요. Nosso Senhor Jesus Cristo ele sabe o nome de cada de vocês. 우리가 천국 갔을 때 예수님이 네 이름 뭐냐라고 안 물으실 겁니다. Quando nós formos para o céu, o Senhor Jesus Cristo não vai perguntar qual é o seu nome. 가자마자 바로 내 이름을 부르실 거예요. Com certeza, ao chegar no reino do céu, o Senhor Jesus Cristo vai me chamar pelo nome. 누구 형제, 딱 누구 자매 이름을 바로 부르실 거예요. Com certeza, o Senhor Jesus Cristo vai chamar na mesma hora, irmão tal, irmã tal. 그리고 정말 수고 많이 했다, 고생 많이 했다고 하면서 우리의 눈물을 닦아주신다 E 그랬어요. com certeza, o Senhor Jesus Cristo também disse que iria enxugar as nossas lágrimas, porque nós realmente esforçamos muito e sofremos muito neste mundo. 우리가 이 세상에서 주님과 복음을 위해서 눈물을 흘려야 됩니다. Realmente nós precisamos derramar nossas lágrimas através do Evangelho de Senhor Jesus Cristo neste mundo. 예수님을 위해서 우리가 이 세상에서 고난을 받아야 돼요. Nós precisamos receber sofrimentos através de Senhor Jesus Cristo neste mundo. 나중에 천국에서 주님이 위로해 주실 겁니다. Porque lá no reino do céu, o Senhor Jesus Cristo ele vai nos consolar. 여러분, 내 사정을 다른 사람이 잘 몰라주잖아요. Realmente muitas pessoas eles não conhecem a minha situação, não é? 내가 지금 이렇게 어려운 상황인데, Ah, eu estou numa dificuldade tal neste mundo. 내가 지금 이렇게 어려움이 있는데, Ah, eu estou numa dificuldade tal assim. 나에게 이런 고민이 있는데, Ah, eu tenho uma preocupação tal. 다른 사람이 알지 못하는 나에게 이런 큰 고난이 있는 Ah, 거예요. eu tenho um grande sofrimento que ninguém sabe, só eu sei. 걱정이 있죠. Eu tenho essa preocupação. 그걸 예수님이 아실까요, 모르실까요? Mas será que o Senhor Jesus Cristo sabe dessa preocupação ou não? 예수님이 아신다고 말씀하시죠. Aqui fala que o Senhor Jesus Cristo sabe. 이사야 Isaías, 40장. vamos procurar Isaías capítulo 40. Versículo 26, 26, 27, 26, versículo 40, versículo 26, 27. Capítulo 40, versículo 26 e 27. 누가 한번 읽어주세요. Alguém poderia ler esta palavra? Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus?
Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. 여기 40장 40장 26절 27절. Isaías capítulo 40, versículo 26 e 27. 카피텔로 40. 다시 한번 읽어주세요. Poderia ler de novo? Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ela chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? 여기 눈을 높이 들어 누가 이 모든 걸 창조했나 보라는 거예요. Aqui ele fala: levantai ao alto os olhos e veide quem criou essas coisas. 밤에 눈을 높이 들어 보면 수없이 많은 별들이 보일 겁니다. Então, quando vocês abrirem os seus olhos de noite e olharem para o céu, vocês vão ver várias estrelas. 하나님께서는 그 모든 별들의 이름을 각각 그의 이름을 부르신다 그랬어요. E Senhor Deus, ele fala que ele chama todas essas estrelas pelo seu nome. 하나도 빠짐없이 별 하나하나의 이름을 다 아신다 Então ele 그랬어요. não esquece de nenhuma deles. Senhor Deus, ele vai chamar todas as estrelas pelo seu nome. 사람은 별의 개수도 몰라요. Realmente o homem não sabe nem a quantidade de estrelas que existe no mundo. 지금까지 과학자들이 이렇게 생각해낸 것이 별의 개수가 1하고 동그라미 50개 정도 될 것이다라고 말합니다. Ele fala que as estrelas atualmente, pelo que eles calcularam, são o número 1 mais 50 zeros. 1하고 동그라미 50개 그 정도 별이 있을 것이다. Então é uma quantidade de número 1 e 50 zeros. 근데 계속 과학이 발달하면서요 별이 계속 더 이상으로 발견되는 거예요. Então, quanto mais a ciência ela evolui, mais estrelas eles acham. 별이 몇 개인지 알 수도 없어. Então, eles não conseguem calcular quantas estrelas tem exatamente. 그런데 하나님은 별의 개수만 아시는 게 아니라 그 별 하나하나의 이름까지 다 아신다 그랬어요. Mas Senhor Deus, ele não só sabe a quantidade das estrelas, mas também chama todas as estrelas pelo seu nome. 각각 그의 이름을 부르신다 그랬어요. Aqui fala que Senhor Deus chama todas as estrelas pelo seu nome. 왜 이 말을 하실까요? Por que Senhor Deus ele está falando disso? 별들의 이름도 아시는데 내가 너를 모르겠느냐 그겁니다. Então Senhor Deus ele está falando, já que eu conheço o nome das estrelas, será que eu não vou conhecer a sua vida? 그래서 27절에 네가 어찌하여 내 사정은 여호와께 숨겨졌다 하나님이 모르신다 그렇게 얘기하느냐. E aqui no versículo 27 fala: o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Como é que as pessoas conseguem falar desta forma? 하나님은 다 아신다 그랬어요. Aqui fala que Senhor Deus ele sabe de todas as coisas. 별의 이름을 하나하나 부르시는 것처럼 우리 한 사람 한 사람을 다 아십니다. Como o Senhor Deus ele chama cada estrela pelo seu nome, o Senhor Deus também sabe a situação de cada pessoa. 지금 내가 어떤 형편에 있는지를 다 아셔요. O Senhor Deus sabe muito bem qual situação que eu estou agora. 그래서 우리는 가장 먼저 하나님께 기도해야 돼요. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é sempre orar diante do Senhor Deus. 하나님 저에게 지금 이런 문제가 있습니다. Ah, Senhor Deus, eu tenho tal tipo de problema agora. 하나님 도와주세요. Senhor Deus, por favor, me ajude. 하나님 뜻에 제가 순종할 수 있도록 도와주세요. Senhor Deus, por favor, me ajude para que eu possa sujeitar, obedecer à sua vontade. 하나님 제가 지금 이 일을 이쪽으로 이 길로 가고 싶어요. Ah, Senhor Deus, eu quero andar para este caminho agora. 그런데 하나님의 뜻이 이 길이 아니라는 것을 저는 알고 있습니다. Mas eu sei muito bem que o Senhor Deus não deseja que eu vá para esse caminho. 이쪽으로 가지 않고 하나님 말씀에 순종할 수 있도록 도와주세요. Senhor Deus, por favor, me ajude para que eu possa sujeitar a sua palavra e não andar pelo esse caminho. 하나님 뜻대로 저를 인도해 주세요. Senhor Deus, por favor, guie pela sua vontade. 기도해야 됩니다. Precisamos orar diante do Senhor Deus. 하나님이 우리 사정을 아셔요. Porque o Senhor Deus, ele sabe muito bem a nossa situação. 우리의 목자는 하나님이셔요. Nosso pastor é o nosso Senhor Deus. 우리는 목자를 떠난 양은 죽는 것처럼 우리가 하나님을 떠나면 우리는 살 수 없습니다. Realmente, como toda ovelha que parte do pastor de ovelha, ela morre. Nós, se partimos de Senhor Deus, nós não conseguimos viver neste mundo. 그래서 신앙생활이 뭘까요? Então, o que é a vida de fé? 양이 목자의 음성을 듣고 쫙 따라가요. Realmente, a ovelha, ela ouve a voz do pastor e ela segue e é conduzida. 여러분 돼지떼를 키우는 사람들은요 이 회초리 긴 회초리를 듣고 돼지떼 뒤에 섭니다. 딱 뒤에 이렇게. E as pessoas que criam porcos, ele não fica, ele tem uma vara desse tamanho e fica atrás dos porcos. 그래서 이걸로요 탁
탁 쳐요 이렇게. E ele começa a bater nos porcos para ele andar. 그래가지고 막 몰아 한쪽으로. E 저리가. assim ele começa a juntar os porcos em um lugar e começa a empurrar ele. 근데 양 떼는 그렇게 안 해요. Mas a ovelha, eles não são tratados dessa forma. 목자가 앞서갑니다. O pastor de ovelha, ele fica na frente das ovelhas. 그러면 양 떼들은요 쭉 따라와요. E as ovelhas, elas vão seguindo atrás. 어떻게 따라오는지 아세요? Sabe como é que elas seguem? 이 양은 시력이 굉장히 안 좋아요. E as ovelhas, elas a visão dela, a vista dela é muito ruim. 한 3-4m 앞에까지밖에 못. Elas só conseguem enxergar o que está a 3 metros na frente dela. 그래가지고 목자 바짝 쫓아가요. Então ela vai colada do pastor de ovelhas. 그러면 저 뒤쪽에 있는 양들은 어떻게 올까요? E como é que as ovelhas que estão lá atrás vêm? 목자가 안 보이잖아. Não consegue ver mais o pastor, não é? 그러면 바로 앞에 있는 양의 엉덩이를 쫓아가는 E 거예요. ela começa a seguir as outras ovelhas, olha para o bumbum da outra ovelha. 그래가지고 양들은 항상 함께 이렇게 모여 있어요. Por 이렇게. isso as ovelhas elas sempre andam juntas. 그 무리를 떠나는 순간 자기는 거기서의 양은 벌벌 떨면서 주저앉아 버려요. Então, no momento que a ovelha ela sai desse grupo, ela começa a tremer e senta. 왜냐면 시력이 안 좋아. Porque realmente a visão dela, a vista dela não é boa. 어디로 갈 수가 없어요. Ela não sabe para onde ir. 그래서 그냥 목자가 앞서서 쭉 가면 휘파람 불면 그 소리를 듣고요. 쭉 따라갑니다. Então, quando o pastor ele está andando na frente, ele assovia, todas as ovelhas começam a seguir o pastor de ovelhas. 그게 바로 우리의 신앙생활이 돼야 돼요. E isso é a nossa vida de fé. 첫 번째, 목자의 음성을 듣고 따라가야 됩니다. Primeiro, nós precisamos ouvir a voz do pastor. 목자의 음성을 듣고 양이 따라가는 것처럼 하나님의 말씀을 듣고 우리는 그 말씀에 순종하는 거예요. Então, como a ovelha ela escuta a voz do pastor e ela é guiada, nós também precisamos ouvir a palavra do Senhor Deus e obedecer à palavra de Deus. 그리고 그 양떼 안에 있어야 되는 E 거예요. nós também precisamos estar dentro desse grupo de ovelhas. 여기 양떼들이 양떼. Aqui é ovelhas. 여기 떠나면 안 되는 거예요. Nós não podemos partir desse grupo. 여러분 진짜 구원받은 사람은요 이 무리를 떠나서 살 수 없습니다. Realmente, as pessoas que verdadeiramente receberam a salvação não tem como viver no mundo separado. 다시 이 본문 10장 보겠습니다. Vamos 요한복음 voltar 10장. para a palavra inicial, capítulo 10, João capítulo 10. 4절 5절을 한번 읽어주세요. Versículo 4 e 5 eu irei ler. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. 자, 여기에 양들이 목자의 음성을 알기 때문에 따라갑니다. Aqui no versículo 4 fala que as ovelhas, elas seguem o pastor de ovelhas porque conhecem a sua voz. 신앙생활은 예수님의 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하는 삶인 거예요. A vida de fé é você ouvir a palavra do Senhor Deus e sujeitar, obedecer a palavra de Deus. 주님의 말씀을 딱 쫓아가는 거예요. Então você está seguindo a palavra do Senhor Deus. 근데 5절 보세요. 5절. Mas vamos ver versículo 5. 근데 다른 사람의 음성은 알지 못하는 거로 그 다른 사람을 따라가지 않고 오히려 도망간다 그랬어요. Aqui fala, mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele. 양들은 진짜 그 다른 목자 안 따라갑니다. As ovelhas, elas não seguem o outro pastor, 그렇죠? não é? 그래서 진짜 예수님의 양이 된 진짜 구원받은 사람의 특징이 있어요. Então realmente tem uma característica das pessoas que receberam a salvação e se tornaram ovelhas de Cristo. 어떤 말씀을 성경 말씀을 딱 들으면 어떤 설교를 듣고 저게 예수님의 말씀이 맞구나 그걸 알아요. Então quando ele ouve a palavra de uma pregação, ele consegue diferenciar. Ah, isso é realmente a palavra de Cristo. 저거 예수님 말씀이 아닌데? Aquilo ali não é pregação de Cristo. 저 성경하고 다른데? Ah, está diferente da Bíblia. 저거 예수님의 말씀이 아니라 자기가 하는 말인데 저거. Ah, isso não é a palavra de Cristo, é uma palavra que ele mesmo está inventando. 분별할 수 있어요. Então tem essa divisão, ele consegue separar isso. 구원받은 사람은요, 이게 예수님의 말씀인지 예수님의 말씀이 아닌지를 분별할 수 있습니다. Então o cristão que é verdadeiramente salvo, ele consegue ter essa separação das palavras verdadeiras e a palavra falsa. 그래서 예수님 말씀이 아닌 걸 들으면 잘못됐다고 도망간다 그래요. 다른 데로 안 들어요 그 말씀. Então por isso quando ele ouve a palavra, ele escuta e ele fala, isso não é a palavra de Deus, então ele consegue fugir, ele sai para não ouvir mais.
그 욥기 12장 11절에 이런 말씀이 있어요. No Jó capítulo 12, versículo 26 tem essa palavra. 입이 음식의 맛을 분별하는 것처럼 귀가 말을 분별한다 그랬어요. Fala que a boca consegue diferenciar os gostos também, o ouvido consegue diferenciar a palavra. 이게 우리가 뭐 어떤 음식을 먹었는데 상했네 하면서 탁 뱉잖아요. Quando nós comemos uma comida, tá estragada, nós cuspimos, não é? De volta. 그리고 먹다 보면 이 머리카락 들어 있잖아요. 딱 빼내잖아요. E 이렇게. quando nós comemos uma comida e falamos, tem cabelo aqui, e tiramos o cabelo da boca, não é? 입이요 식물의 맛을 다 분별합니다. A boca, ela consegue diferenciar os gostos e todas as coisas que estão dentro da boca. 그처럼 귀가 이게 하나님의 말씀이 맞는지 안 맞는지를 분별해요. Da mesma forma, o ouvido também ele consegue diferenciar se a palavra do Senhor Deus é verdadeira ou não. 그게 구원받은 사람의 특징이에요. Isso é a característica dos verdadeiros salvos. 구원받은 사람은 예수님이 다의 목자가 됐기 때문에 이게 예수님의 말씀이 맞는지 안 맞는지를 안다 그랬어요. Então, os verdadeiros salvos, quando eles realmente receberam a salvação, ele consegue diferenciar se essa palavra vem de Cristo ou não. 그래서 양이 목자의 음성을 듣고 따라가는 것처럼 우리는 오직 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 삶을 살아야 돼요. Então, como as ovelhas elas seguem a voz do pastor, nós também cristãos precisamos ouvir a palavra e obedecer a palavra de Deus. 그래서 말씀 듣는 게 중요합니다. Por isso é muito importante vocês ouvirem a palavra de Deus. 우리 시편 119장을 보겠습니다. Vamos procurar Salmos 119. Salmos 119, versículo 9, 10, 11. Versículo 9, 10, 11. 청년이 그랬으니까 청년들 중에 누가 한번 읽어주세요. Então, aqui é a palavra de jovem, então algum jovem poderia ler? Salmos 119, versículo 9, 10 e 11. Por favor, jovem, possa ler essa palavra. Purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. De todo o teu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. 여기 우리의 삶이 어떻게 깨끗해질 수 있을까요? Como nós podemos purificar a nossa vida? 어떻게 하나님이 원하시는 삶을 살 수 있을까요? Como é que nós podemos viver a vida que o Senhor Deus deseja? 주의 말씀을 따라 삼갈 것이니이다. Aqui ele fala, observando-o conforme a tua palavra. 10절에 Versículo 10. 내가 전심으로 주를 찾았사오니 하나님의 말씀 계명에서 떠나지 말게 하소서. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar do teu mandamento. 하나님 말씀에 순종하는 삶을 사는 겁니다. Então ele vive a vida de obedecer a palavra de Deus. 11절에 Versículo 내가 11. 하나님 앞에 죄짓지 않기 위해서 하나님의 말씀을 내 마음에 두었다 그랬어요. Ele fala, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. 이게 신앙생활입니다. Isso é a vida de fé. 말씀을 따라가는 생활. Uma vida que você obedece à palavra de Deus. 예수님의 음성을 따라가는 Você, 양입니다. você seguir a voz de Cristo como ovelha. Versículo 81. 81. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos essa palavra do versículo 81. 1, 2. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. 여기 나의 영혼이 주의 구원을 사모한다 그랬어요. Aqui ele fala, desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação. 나는 주의 말씀을 바라나이다 그랬어요. Aqui ele fala que ele está confiando na tua palavra. 하나님의 말씀을 간절히 사모하고 그 말씀을 따라가는 생활입니다. Então é uma vida de você amar a palavra do Senhor Deus desejadamente e seguir e obedecer essa palavra. 우리 그렇게 살아야 됩니다. Nós precisamos viver com este tipo de coração. 아셨죠? Entenderam? 그래서 우리 주일날 이렇게 말씀 듣는 거 정말 중요합니다. Por isso é muito importante nós ouvirmos a palavra nos domingos. 그리고 수요일날 같이 모여서 또 말씀을 듣는 거 너무 중요해요. E na quarta-feira também ouvir a palavra de quarta-feira reunidos também é muito importante. 여러분 지난주 월요일, 화요일 여기 고이아이스에 거기가 아나폴리스인가? 어디죠? 선생님? 비아노폴리스에 가서 그 전도 집회를 하고 왔습니다. Essa semana, na segunda e na terça, eu fui para Vianópolis, em Goiânia,
para pregar o evangelho. 그 호드리고 형제 그 부모님 집에서요 집회를 했어요. Onde vive a família do irmão Rodrigo. Então nós abrimos uma conferência nesse lugar. 네, 한 6-7명 정도 이렇게 말씀을 들었습니다. E lá em torno de 6, 7 pessoas ouviram a palavra. 근데 이제 말씀을 듣고 호드리고 형제 어머니랑 또 여동생이랑 또 이제 재수 씨죠 남동생 부인이랑 이게 몇 명이 구원을 받았어요. E assim a mãe do Rodrigo, as irmãs do Rodrigo, o cunhado do Rodrigo ouviram a palavra e receberam a salvação. 너무나 좋아하는 걸 봤습니다. E eu vi que eles estavam muito contentes. 그들이요 하나님을 믿는 사람들인데 앞으로 짓는 죄에 대해서는 그럼 어떻게 되는 거냐 모르고 있었어요. Então eles viviam acreditando em Senhor Deus, mas eles não sabiam o que precisavam fazer com o pecado que eles estavam cometendo. 근데 자기들의 죄가 예수님의 피로 사해졌다는 걸 듣고 알았습니다. Mas eles ouviram a palavra de Senhor Jesus Cristo, que Senhor Jesus Cristo realmente resolveu, lavou todos os seus pecados, e eles acreditaram nisso. 그래서 이제 거기는 교회가 없잖아요, 아직. Então agora lá não tem igreja, não é? 그래가지고 제가 어제 그 말씀을 우리 지난주 교회 말씀을 보내주면서 이거 같이 집에 모여서 오늘 아침에 같이 들으라 그랬어요. E assim eu falei para eles, eu vou mandar uma palavra que eu preguei na semana passada para vocês reunirem hoje de manhã, ouvirem a palavra. 근데 이번에 구원받은 그 호드리고 여동생이요 자기 집에서 듣겠다고 말을 하더라고요. E a irmã do Rodrigo que recebeu a salvação, ela realmente falou que iria ouvir a palavra no domingo de manhã. 너무 감사한 마음이 들었습니다. Então eu fiquei com um coração muito agradecido diante dela. 그리고 호드리고 형제가 문자를 뭐라고 보냈냐면 우리 가족을 통해서 여기에 더 많은 사람들이 구원받기를 자기가 기도한대요. E o irmão Rodrigo também ele me mandou uma mensagem dizendo que ele estaria orando para que mais pessoas possam receber a salvação naquele lugar. 너 얼마나 귀한 마음입니까? Então que coração realmente precioso é esse? 그래서 어디 그쪽 어디에 좀 교회가 세워지면 좋겠어요. E assim eu pensei, realmente futuramente pode abrir uma igreja naquele lugar. 한 2시간 반 정도 거리인데요. 그래서 2시간 반 정도 떨어져 있습니다. É uma distância de 2h30 de carro. 조금만 가까우면 여기 같이 와서 그 말씀 배우가면 좋은데 매주 오기는 좀 멀어요. Então realmente se fosse mais perto eles poderiam vir toda semana e ouvir a palavra, não é? Mas é um pouco longe para eles virem toda semana. 그래서 제가 기회가 되는 대로 가서 이렇게 말씀도 전해주고 또 이렇게 아무튼 여기 우리 말씀도 계속 보내주고 좀 하려고 합니다. 이렇게. Então toda vez que tiver um tempo oportuno eu quero ir visitar eles, pregar o evangelho e também quero mandar palavras para eles também. 여러분도 이 브라질리아뿐만 아니라 이 고이아스 주에 교회가 세워질 수 있도록 같이 기도해 E 주십시오. vocês também, eu quero que vocês possam orar diante do Senhor Deus para que realmente possa se estabelecer uma igreja nesse estado de Goiás. 근데 그 구원받은 사람들이 이제 신앙생활 하려면요 가장 필요한 게 뭐냐 말씀이에요, 말씀. Então, para esses salvos eles poderem viver a vida de fé, o que mais eles precisam é a palavra de Deus. 말씀을 보내줘야 됩니다. Então eu preciso mandar essa palavra para eles. 그리고 이 모임입니다, 모임. E assim precisa existir essa comunhão. 같이 구원받은 사람이 함께 모여서 같이 말씀을 들어야 돼요. Então os salvos que receberam a salvação eles precisam se reunir para ouvir a palavra. 그래서 우리 이렇게 브라질리아에 이런 교회가 있다는 게요 너무 감사한 거예요. Realmente por isso existir uma igreja aqui em Brasília, isso é uma grande gratidão diante do Senhor Deus. 구원받은 사람이 이렇게 모여 있다는 게 얼마나 감사한 일이에요. Realmente os salvos eles estarem reunidos aqui ouvindo a palavra, isso é uma grande gratidão. 그 구원받은 형제 자매들은 정말 여기 오고 싶을 거예요 아마. Realmente aqueles irmãos que receberam a salvação lá em Goiás, eles querem vir para cá. 그래서 거기에도 교회가 세워질 수 있도록 같이 기도해 주세요. Mas não conseguem, então nós também precisamos orar diante do Senhor Deus para que possa se estabelecer uma igreja naquele lugar. 그리고 우리 교회를 더 사랑하고 더 함께 모이려고 애쓰고 필요합니다. Nós precisamos realmente amar mais a nossa igreja, precisa estar mais presente dentro da nossa igreja também. 우리 이번에 일요일 날 그 나따우 이렇게 했잖아요. E neste domingo passado nós fizemos a noite de Natal, não é? 한 120명 정도가 오셨죠. Vieram em torno de 120 pessoas. 가득 찼었습니다. Então ficou lotado de pessoas. 근데 그분들이 그냥 한번 왔다 가는 것으로 끝나면
너무 아쉽잖아요. Realmente eles só virem aqui uma vez e ouvir a palavra e ir embora, isso é realmente uma coisa muito... Ah, tá captado agora? 슬픈 일이죠. É uma coisa muito triste, não é? 그분들도 정말 구원을 복음을 듣고 구원 받을 수 있도록 우리가 기도해야 됩니다. Realmente nós também precisamos orar diante do Senhor Deus para que eles possam ouvir mais a palavra e receber a salvação. 그래서요, 그분들 초대했던 분들은 이번에 1월 14일부터 전도 집회 때 꼭 초대 다시 해야 됩니다. Então, todas as pessoas que foram convidadas para a noite de Natal, nós que convidamos elas, precisamos convidar para a conferência que vai acontecer em janeiro. 그분들에게 진짜 귀한 선물은 복음을 다시 듣게 해주는 거예요. Porque para elas o maior presente que nós podemos dar é para que eles possam ouvir o evangelho do Senhor Deus. 그래서 1월 13일부터 전도 집회가 있으니까 그 상파울로 유전도사님이 오셔서 이게 집회합니다. Então, dia 3 de janeiro, realmente nós iremos ter o seminário bíblico aqui em Brasília. E o pastor de São Paulo irá vir para Brasília pregar o evangelho. 저는 2월 달에 상파울로 교회 가서 집회하기로 했어요. E eu, em fevereiro, irei para São Paulo para evangelizar. 그래서 아무튼 전도사님 말씀을 우리가 또 이제 처음 집회로 듣는 거기 때문에 또 이렇게 많이 좀 초대하면 좋겠습니다. Então, já que é a primeira vez que nós iremos ouvir a palavra do pastor de São Paulo, nós realmente precisamos convidar várias pessoas para participar e ouvir. 저도 그래서 가능하면 만나는 사람들마다요, 포워도 잘 안 되지만 막 초대해요, 저도. Então, eu também realmente, toda pessoa que eu encontro, mesmo eu não conseguindo falar, eu convido as pessoas. 근데 브라질 사람들은 제가 말 못해도 잘 기다려주고 들어줘요. Mas os brasileiros, mesmo sabendo que eu não falo bem, eles têm paciência e me ouvem até o final. 정말 착해요, 사람들이. Eles são muito bonzinhos. 물론 그렇지 않은 사람들도 있겠지만 대체적으로 착합니다. Então, claro que pode existir pessoas que não são assim, mas a maioria é assim. 제가 bonzinhos. 며칠 전에 그 옆에 슈퍼에 갔다가요, 이 물건을 계산하고 카드는 챙겼는데 지갑은 놓고 왔어요. Então, esses dias eu fui para o mercado e eu comprei algumas coisas no mercado e eu passei no cartão, só que eu levei o cartão, mas eu deixei a carteira no mercado. 카드로 계산한 카드만 챙기고 지갑은 그대로 놓고 온 거예요. Então eu levei meu cartão para casa e deixei a minha carteira no mercado. 아, 거기 면허증이 있어, 운전면허증이 E 있었거든요. lá também tinha minha habilitação. 근데 집에 와서 아무리 찾아봐도 없어요, 지갑이. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a procurar minha carteira, mas não achei em nenhum lugar. 운전면허 이거 다시 받으려면 이거 복잡한데 큰일 났다 이거. Aí eu pensei, para eu conseguir a minha habilitação novamente é muito complicado e realmente eu estou em grande 어디 problema. 있는지 기억이 안 나는 E eu 거예요. não lembrava onde que estava a minha carteira. 그러다가 그 슈퍼에다 혹시 놓고 왔을까 이 생각이 E 들더라고요. assim eu pensei, será que eu deixei naquele mercado? 근데 지금 며칠 지났는데 거기 가도 지갑이 당연히 없겠죠. E assim eu pensei, já passou vários dias, então se eu for lá não vai estar mais lá. 근데 혹시나 해서 갔어요, 제가. Mas eu 슈퍼에. fui pro mercado só para ver se tinha. 근데 거기 그 일하는 여직원이요, 나를 딱 보자마자 기다리고 있었다고 하면서요, 지갑을 딱 주더라고. E quando eu cheguei no mercado, parecia que ela estava me esperando, né? Falou, eu estava te esperando e devolveu minha carteira. 그 50회할 돈이랑 그 지갑 그대로 있었어요. E lá dentro eu tinha R$50 e as R$50 estavam lá dentro e tal, todas as coisas lá dentro. 제가 그거 보면서요, 정말 착한 사람이구나 이 사람. Então olhando isso eu falei, nossa, essa pessoa realmente é bonzinha. 그래가지고 이 사람 구원받아야 되는데. Ela precisa receber a salvação também. 그래가지고요, 거기서 또 전도했습니다. E assim eu evangelizei para ela também. 노사 이그레자 땡 세미나로 비블리코 지아 트레지 아테 데조 오이투 자네이로 por favor pode vir 했더니 뭐 하나 막 그러더니 쳐다보더라고. E eu falei isso para ela e ela ficou olhando para mim, por que ele está falando? 근데 어디 사냐고 물어봤어요. Eu perguntei para ela onde ela morava. 근데 버스로 한 40분 떨어져 있는 데 산대요. Mas ela falou que ela mora num lugar que é 40 minutos daqui de ônibus. 매일 여기 출근하는 거 하더라고요. E todo dia ela vem para trabalhar 그래서 no 제가 mercado. 너 13일 날부터 거의 일 끝나고 여기서 말씀 들으면 내가 집까지 태워다 주겠다 그랬어요. E eu falei para ela que se você vier ouvir a palavra desde o dia 13 até o último dia, eu irei levar você para sua casa na volta. 매일 밤에 너네 집 데려다 주겠다 Então eu 그랬어요. falei para ela, toda noite eu vou levar você de volta para sua casa. Pode vir ouvir a palavra. 그랬더니요,
고맙다고 좋다고 그러더라고. E ela falou que era muito bom e agradeceu, não 근데 é? 실제 올지는 모르겠어. Mas eu não sei se ela realmente vai vir. 브라질 사람 다 온다 그러거든요. Porque 초대하면. quando eu convido, todos os brasileiros falam que vão vir, não 근데 é? 거의 안 와요. 거의 Mas 안 nenhum 와. deles vem, não é? 근데 아무튼 여자 슈퍼 직원은요. 진짜 꼭 구원받으면 좋겠어. Mas realmente essa mulher, essa funcionária do mercado, eu queria que ela pudesse vir e ouvir e receber a salvação. 너무 착하잖아요. Porque ela é muito bonzinha. 가난할 텐데 돈이 없을 텐데 50회알 들어있는 그 지갑을 보고도요. 그거 자기가 가질 수도 있는데 그거 그대로 돌려주잖아요. Então ela realmente ela é de uma família pobre, né? E ela realmente estava com uma situação financeira difícil. Ela simplesmente podia levar minha carteira e levar meu dinheiro, mas ela não levou, ela deixou guardado. 가난하더라도 하나님 앞에 정직하게 살아가는 사람들이 있더라고요. Então realmente, mesmo sendo pobre, tem pessoas que são fiéis diante do Senhor Deus. 아마 그렇게 착한 사람이기 때문에 하나님이 구원받을 수 있도록 이렇게 저를 구원받은 사람을 만나도록 해주신 것 같아요. Então eu acredito por ela ser boa diante do Senhor Deus também, então por isso o Senhor Deus permitiu uma chance para que eu, salvo, pudesse encontrar com ela. 그래서 우리를 만나는 사람들에게 복음을 전해야 됩니다. Por isso nós, quando nós encontrarmos com qualquer pessoa, nós precisamos pregar para elas. 너 와서 성경 말씀 한번 들어보자. Por favor, você venha para a minha igreja e ouça pouco a palavra de Deus. 자, 우리 마지막으로 한 구절 또 E 보겠습니다. por fim, vamos procurar a última palavra. 다시 본문 요한복음 10장입니다. Vamos voltar para João capítulo 10, 16절. versículo 16. 16절을 같이 읽겠습니다. Vamos ler o versículo 16 todos juntos. 1, 2. Ainda tenho outras ovelhas que não são destes apriscos. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. 여기에 예수님이 뭐라고 말씀하시냐? 이 우리에 들어오지 못한 다른 양들이 있다 그랬어요. Aqui fala que Senhor Jesus Cristo, ele fala, ainda tenho outras ovelhas que não são destes apriscos. 그 양들도 내가 예수님이 인도해야 된다 그랬습니다. E aqui também Senhor Jesus Cristo, ele fala que também me convém agregar a estas. 그 우리 안으로 들어올 수 있도록 해야 되는 거예요. Então o Senhor Jesus Cristo, ele quer que essas ovelhas possam entrar dentro do seu grupo de ovelhas. 예수님의 음성 말씀을 듣고 한 무리가 되어서 한 목자에게 있으리라 그랬습니다. Aqui fala, e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. 구원받은 사람은요, 세계 어느 나라에 살든지 다 예수님의 목자가 되는 Então 거예요. os salvos, realmente todos eles, ouvindo a palavra do Senhor Deus, não importa onde, de que país eles sejam, eles estão dentro do rebanho de Cristo. 한 무리가 되는 거예요. 한 Então 무리. eles estão dentro de um grupo. 그래서 미국에 구원받은 사람, 브라질에 구원받은 사람, 한국에 구원받은 사람, 뭐 볼리비아에 이 사람들이 사실은 우리는 다 떨어져 있지만 하나님이 볼 때는 다 한 무리예요. 한 무리. Então os salvos que é americanos, salvos brasileiros, salvos coreanos, salvos bolivianos, todos eles realmente dentro de Cristo, dentro do Senhor Deus, eles estão dentro de um grupo só. 그리고 한 목자 예수님이 다스리십니다. E ele tem apenas também um pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, que ele está nos cuidando. 한 목자 한 무리예요. Então é um pastor e um rebanho só. 구원받으면 하나가 되는 거예요. 하나. Então por isso quando nós recebemos a salvação, nós nos tornamos um. 아직 근데 이 우리 안에 들어오지 아니한 사람들이 있다 그랬어요. E aqui então fala que tem outras pessoas que ainda não entraram dentro desse aprisco. 내가 인도해야 된다. E aqui ele fala que convém agregar estas. 들어올 수 있도록 해야 돼요. Ele precisa trabalhar para que elas possam entrar dentro do seu rebanho. 그들도 예수님의 음성을 들어야 됩니다. Porque eles também precisam ouvir a voz de Cristo. 그러기 위해서는 우리가 사람들을 초대해야 돼요. Para isso também nós precisamos convidar essas pessoas. 하루만 좀 와줘라. Por favor, venha um dia pelo menos para participar. 말씀 들어. Você precisa ouvir a palavra de Deus. 우리 잭성 형제님도 구원받은 지 한 달도 안 됐어요. O irmão Jackson, ele tem nenhum mês que recebeu a salvação, 그렇죠? não é? 상파울루에 살고 있습니다. Ele mora em São Paulo. 근데 클레오마 자매님이 이렇게 상파울루 교회 이렇게 연결해가지고 조수의 목사님이 집에 찾아가가지고 말씀 전해줘서 구원을 받았어요. E assim a irmã Cleoma teve contato com o irmão Jackson. E assim o pastor Josué ele foi até lá em São Paulo na casa do irmão Jackson para pregar o evangelho. E assim eles receberam a salvação. 이게 전도예요. 그게 전도. Então isso é evangelização. 말씀 듣고
구원을 받아야 그 같이 한 무리가 되는 겁니다. Então precisa ouvir a palavra e realmente estar dentro desse rebanho. 그게 이 복음을 전해주는 게 이 문지기가 양의 문을 열어주는 거예요. 그게. Então realmente você pregar o evangelho significa que você está abrindo a porta para passar a porta da ovelha. 그래서 우리도 우리 주변에 아직 이 무리 안에 들지 아니한 사람들에게 이 복음을 전합시다. Então nós também precisamos pregar o evangelho para as pessoas que ainda não receberam a salvação e que não pertencem a esse rebanho. 그래야 한 무리가 돼야 천국에서도 영원히 하나가 되는 거예요. Porque se nós pregarmos, realmente eles podem entrar dentro do nosso rebanho e podem viver conosco eternamente no reino dos céus. 그렇죠? Não é? 우리 주변에 사랑하는 가족들, 친구들이 많이 있잖아요. Realmente ao nosso lado, ao nosso redor, existem vários familiares que nós amamos e também temos vários amigos, não é? 그들에게 정말 간절한 마음으로 복음을 전합시다. Então para eles também nós precisamos pregar com um grande clamor diante do Senhor Deus. 꼭 좀 그렇게 부탁을 드리겠습니다. Eu realmente peço isso para vocês, com grande súplica. 같이 기도하시겠습니다. Vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, mais uma vez te agradeço. 오늘 우리의 목자 되신 예수님에 대해서 배웠습니다. Realmente nós aprendemos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso pastor. 항상 우리를 지켜주시고 돌봐주시고 필요한 모든 것을 주셔서 감사합니다. Ele realmente nos protege, nos cuida, nos guia e permite todas as coisas que nós precisamos. 양이 목자의 음성을 듣고 따라가는 것처럼 저희도 그 주님의 말씀을 듣고 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. Então, como a ovelha ela ouve a voz do pastor, que nós também possamos ser obedientes e sujeitar a sua palavra. 우리 주변에 아직 구원받지 못한 사람들에게 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Realmente existem muitas pessoas que ainda não receberam a salvação, que nós possamos pregar a palavra para eles. 이 브라질리아 또 고이아이스 주에 더 많은 교회가 세워질 수 있도록 E 도와주시옵소서. também que em Brasília e também no estado de Goiás, que várias igrejas possam ser estabelecidas. 또 1월 달에 있는 전도 집회에도 또 많은 사람들이 구원받을 수 있도록 주님 E o 도와주시옵소서. seminário bíblico que irá acontecer em janeiro, que várias pessoas possam participar e ouvir a sua palavra. 저희를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. O Senhor Jesus Cristo que nos ama, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos ama. 아멘. Amém.